Olá pessoal, eu sou a Karen, terapeuta ocupacional do setor especializado em alterações do desenvolvimento infantil. Eu vou falar hoje para vocês sobre um assunto que muitos pais me perguntam e que às vezes uma orientação já vai fazer toda a diferença nesse processo. Então o assunto de hoje é sobre o desfraude. A primeira pergunta que eu vou fazer a vocês é: estamos dispostos a fazer todo esse processo independente do tempo que ele demore? E se a sua resposta foi sim para aquela perguntinha anterior, então agora eu levo vocês a pensarem sobre as próximas dicas. A primeira delas é: todas as pessoas envolvidas com essa criança, elas estão dispostas a participar desse processo? Quando eu digo todas as pessoas, a gente inclui aí a família, cuidadores e a escola. É necessário, é imprescindível que todos estejam envolvidos, porque não adianta, de repente, em casa vocês estarem fazendo esse processo e a criança chega na escola ou chega na casa da avó e aí o pessoal coloca a fralda. Então, todo o processo, todo o trabalho que vocês vão estar tendo em casa vai acabar sendo perdido nesse processo. Uma outra questão muito importante da gente lembrar é a seguinte: a gente tirou a fralda, a gente tirou a fralda. A gente não pode colocar a fralda, hoje eu vou no parque. Vou colocar a fralda porque eu tenho medo que aconteça algum acidente. Hoje ele tem uma consulta, eu vou colocar a fralda. Enfim, nem nesses deslocamentos a gente deve colocar a fralda. Tiramos a fralda, tiramos a fralda. E aí a gente só usa para dormir à noite e se essa criança ainda faz as sonecas diurnas, né? As sonecas durante o dia. Caso contrário, a gente não utiliza. Mas, Karen, e aí? Como é que eu vou fazer nesses deslocamentos? E eu vou dizer para vocês o seguinte: quem tem que se preparar para esse processo também é a gente, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar todo esse contexto, todo esse ambiente para que a criança possa se sentir segura e para que a gente também não se estresse nesse momento. Então, a gente vai sair com mudas de roupas extras, a gente vai preparar os ambientes da casa, caso essa criança faça um xixi, aconteça algum acidente. Então, assim, cadeirinha do carro, a gente vai colocar toalhas, sacos de lixo para proteger, plastificar o sofá em casa. Lembre-se, é a gente que tem que se preparar também para esse processo. Para a criança, é tudo novidade. Uma outra questão importante da gente ressaltar é a questão do que é realmente esse desfraude. A gente vai entender o desfraude como a não utilização mais da fralda e a gente vai começar a utilizar o vaso sanitário. Isso muitas vezes confunde as famílias, porque eu tenho muitos pais que às vezes me falam assim: mas em casa ele já nem usa mais a fralda, né? Mas ele não usa mais a fralda, mas ele também não utiliza o vaso sanitário, né? Ele vai fazer esse xixi ali onde deu vontade, no chão, na roupinha, enfim. Quando a gente fala sobre esse processo de desfraude, é o processo que a gente quer que a criança passe para começar a usar o vaso sanitário, certo? E aí, como eu já falei, a minha dica é a utilização do redutor de vaso, né? E muitas vezes também a gente vai precisar aí fazer uma adaptação de um apoio nos pés. Porque vocês já pensaram, a criança quando senta ali no vaso, né? Os pés ficam soltinhos, não encostam o chão. E isso às vezes gera muita insegurança, né? Muito medo na criança. Então, às vezes, com simples materiais, livros, um caixotezinho, um banquinho, se você puder colocar a criança sentadinha no vaso e ela apoiar os pés, isso já vai dar muito mais segurança, mais estabilidade e essa criança às vezes não vai sentir aquele medo excessivo na hora de utilizar o vaso. E aí pronto. Então, a gente já se preparou, a gente já antecipou essa rotina para a criança do que vai acontecer, a gente já preparou os ambientes, né? E já tá todo mundo apoiando esse processo, né? Então, a gente vai começar, de fato, o treino para o desfraude. E como é que a gente tem feito com as crianças do nosso setor? A gente tem orientado as famílias a levar essas crianças de tempo em tempo, né, pro vaso. Então, a gente elabora uma tabelinha aí, que depois eu posso, inclusive, passar para vocês. Mas é uma tabelinha simples, onde a gente tem lá os horários, do horário que a criança acorda até o horário que a criança dorme. A gente coloca colunas ali, tanto do xixi do cocô. E aí, a gente começa. Acordou, tirei a fralda, e aí leva essa criança no vaso. Espera no máximo de 2, 3 minutinhos, no máximo, que essa criança fique ali, porque a gente também não quer que essa criança crie uma aversão a ficar no banheiro. Então, ali 1, 2 minutinhos, fez, não fez, desce do vaso, coloca a calcinha ou a cueca
né? Se for ficar em casa, às vezes pode ficar inclusive só de calcinha de cueca, se tiver calor, né? Ou, enfim, coloca a calça. E ali daqui 20, 30 minutos a gente vai ofertar novamente o banheiro. E isso tem que se criar um hábito, uma rotina, até que a gente consiga observar nessa criança sinais de que ela tá com vontade de ir no banheiro. E quando eu digo sinais, é, por exemplo, assim, existem crianças que ainda são não verbais e que não vão falar o xixi ou o cocô, né? Mas que ela vai dar sinais corporais de que tá com vontade. E aí você começa a observar que sempre, da mesma forma, ela se comporta, né? Naquele horário ou naquela hora que ela tá com vontade de utilizar o vaso, né? Seja colocando a mãozinha, seja indo pro quarto, às vezes ficar no cantinho, você sabe que é o horário que ela quer fazer o cocô. Enfim, a gente vai também ter que observar esses sinais da criança, né? E começar a ofertar mais nesses horários, depois que a gente já criar esse hábito de levar ela de tempos em tempos. Essa rotina de levá-la de tempos em tempos demora às vezes uma semana, ou às vezes pode durar um pouquinho mais. A gente vai sempre vendo junto com a família, né, como é que está o desempenho dessa criança, o que a família tem conseguido observar desses sinais, para a gente poder diminuir ou manter essa frequência. E aí, nesse momento, eu vou dar dicas de como que vocês vão se comportar no momento que essa criança acertar o xixi no vaso. A gente primeiro tem que ficar muito feliz. Essa criança tem que notar que a gente ficou muito contente com esse acerto dela no vaso. Então, tem crianças que a gente pode compensar aí, dando beijo, dando abraço, cantando uma música, pulando, enfim, dando um adesivinho, desenhando uma figurinha na mão. Você vai saber e vai identificar a forma que sua criança se sente recompensada pelaquela atitude, né? E isso a gente vai ter que fazer todas as vezes que ela acertar no vaso. Então, não pensem, né? Eu vou dar um presente, vou dar algo que eu não consiga manter por um longo período de tempo. A gente tem que pensar em recompensas, em atitudes que a gente vai conseguir fazer aí por um bom período, para que cada vez essa criança se motive mais a fazer o xixi naquele local, fazer o xixi no vaso, para ter a minha mãe alegre, para ganhar aquele beijo gostoso, aquele abraço, a figurinha na mão, enfim. E aí cada um vai descobrir aí na sua criança, né, no seu filho, o que a gente vai conseguir fazer e manter por um bom período.